Vamos agradecer ao Senhor, vamos pegar a nossa Bíblia, abri-la no Salmo 103, vamos ler esse salmo davídico, lindo, maravilhoso. Obrigada, Senhor, por esta noite, pelos meus irmãos, pela Tua palavra, pela comunhão. Obrigada, Senhor, por nos dar esclarecimentos. Obrigada, Senhor, por nos dar livramentos. Te rendemos graça nessa noite, Pai. Salmo 103. Vamos lá. Vou esperar os meninos. Cento e três. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Verso 11. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Verso 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Vamos ler de novo o verso 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe da nossa dependência. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Vamos cantar ao Senhor. Vamos dispor o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração para isso. Vamos nos levantar. Temos liberdade para levantar as nossas mãos. Temos liberdade para cantar bem alto. Temos liberdade para, enquanto cantamos, orarmos e clamarmos ao Senhor, em o nome de Jesus, aonde o Espírito de Deus está. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Fale para o Senhor. Não quero dar-te as palavras como gotas. Senhor, eu quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento.
que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Oh Senhor, essa é a nossa oração. Sejas tudo em nós, Senhor. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas, sim. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, sim, que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Senhor, sejas tudo, enche cada pensamento. A tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Pedimos, Senhor, que sejas meu universo. Oh, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, tudo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz. Oh Senhor, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Aleluia, Senhor. Glorioso é o Senhor. Aleluia. Teu amor nos fascina e tem levado o nosso coração a buscar a tua face, Senhor.
teu amor tem nos impulsionado a ouvir e a buscar a tua presença. Santo Senhor, leva-nos para perto de ti, atrai o nosso coração para buscarmos todos os dias essa gloriosa presença do Senhor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, sim, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para ti adorar. Sim, meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-nos, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão, Senhor. Quero que venha o teu reino, quero sim tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para ti adorar. O meu coração, sim, será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração, o meu coração será sempre teu, Senhor. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, Senhor. Quero me envolver em teus braços, sempre em teus braços, me envolver em teus braços, sentir teu calor.
precisamos de Ti, Senhor Jesus. Sentir Teu calor. Esperança viva, oh, Tua presença, Senhor, oh, oh, oh. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em Tua presença, Senhor, Santo, oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Esperança viva, doce presença, Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Desejo sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh, 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 oh. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença.
da tua glória e bondade, Senhor. Santo Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos por tua glória, Senhor. Inundados por tua glória, Senhor. Senhor, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Quero provar o quão real é tua presença. Quero provar da tua glória e bondade, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Não há nada melhor, não há nada igual, nada a se comparar. Faça a sua oração ao Senhor, seu elogio ao Senhor, sua prece, seu clamor, o seu pedido. Maravilhoso és para mim, maravilhoso és, Senhor. Tens suprido tudo em mim, de nada tenho falta. Maravilhoso és para nós, tão glorioso és, Senhor. Tens suprido toda falta que há. Não há nada igual, não há nada melhor, nada que podemos comparar. Tu és o único, incomparável Deus. Tu és soberano, amado Salvador, querido Salvador. Tem sido meu consolo, tem sido meu sorriso. Aleluia, graças a Deus. Senão não vou parar não. Ele vai, eu vou, eu não vou parar. Aleluia, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pode sentar.
Amém. É bom. É bom. Boa noite, graças e paz para todo mundo mais uma vez. Vamos à palavra do Senhor. A gente sabe que o tempo tem sido tão rápido, né? tão ligeiro. A gente já está no dia 25 de outubro de 2020. A gente começou o ano ontem. A gente estava comendo rabanada ainda há um mês atrás. E a gente já vai comer rabanada. Você passa no shopping, as lojas já estão, caçula já está vendendo coisa de Natal. Aí. E tem que enfeitar mesmo, porque daqui a pouco, quando a gente deixa para enfeitar no tempo normal, a gente fecha o olho e já acaba. O ano passado a gente demorou um pouquinho, falei, Jesus, já tem que desarmar. É muito rápido. Está muito rápido. O tempo está muito rápido. Bom, 1 Samuel, capítulo de número 1. O tema da mensagem é a oração de Ana, simples e sincera. 1 Samuel, verso de número... A gente vai ler alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2, que diz assim, o versículo 3 do capítulo 1. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a procurava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Verso 18. E disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Pai de amor e de graça, nós pedimos ao Senhor, suplicamos, para que o teu Espírito nos guie a ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Que a sua palavra nos edifique, nos fortaleça, nos console, nos dê esperança, nos dê, Senhor, força para vivermos nesses tempos tão rápidos, tão ligeiros e tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Gente, se existe algo terrível, chama-se pressão. Quem gosta de trabalhar sob pressão?
Quem gosta de viver sob pressão? Ninguém gosta. Pressão é algo que nos tira a paciência, pressão é algo que nos tira a saúde, muitas vezes, pressão é algo que nos deixa acuado. Viver sob pressão da cultura não é algo só de hoje. Sempre foi assim. A cultura tem esse poder de nos pressionar a fazer algo que ela quer, que a gente se encaixe. Ou seja, faça isso, vista isso, coma isso, compre isso. As propagandas são a pressão encarnada. Você liga a televisão, você tem o seu carro, mas ele vai botar você pressionado a comprar um outro carro. Você tem uma roupa, ela nem está velha, tem um mês, mas a televisão vai te pressionar a botar uma outra roupa. Mulheres são pressionadas pela cultura, homens são pressionados pela cultura, mas em especial eu quero falar dessa mulher que também é pressionada por uma cultura. Ana, mulher de Eucana, que também é casado com Penina, estéril, oprimida culturalmente, a gente vai entender isso já já, sofrida e humilhada. Ana é o protótipo de uma mulher sofrida no tempo de Israel. É o exemplo de uma mulher sofrida no tempo de Israel. E a gente vai ver 3 pontos sobre esta mulher, que a gente vai aprender sobre o sofrimento de Ana, a resposta de Ana ao sofrimento e sobre o Salvador de Ana, aquele que faz com que ela tenha essa resposta ao sofrimento. Primeiro, por que Ana está triste? Vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento de Ana. Filho. Tem mulheres que não podem ter filhos e elas não estão nem aí. Elas não querem filho mesmo, ela pega um pet, tem um animal de estimação e está ótimo. É o animal, é o filho dela. Primeiro ponto, o sofrimento de Ana, é que primeiro ela tem um casamento que é polígamo. O marido tem 2 esposas. Em todo o relato bíblico não tem um ponto que a Bíblia diz: e o Senhor permite e autoriza um casamento com 2 mulheres. Não tem. Isso não é uma aprovação do Senhor. Davi teve mais de uma mulher. Fulano tal teve 2 mulheres. Mas em momento nenhum a Bíblia aprova, Deus aprova. E se lermos cuidadosamente, todos estes que tinham mais de uma mulher tinham um problema. Gente, ter uma mulher já é um problema. Positivo, porque você tem que ter muita responsabilidade para não pisar na bola. Ter 2 mulheres, uma vai ficar amargurada. Uma vai ficar. De repente a atenção do marido para uma vai ser em uma área da vida que a outra não supre. E essa mulher vai ficar amargurada porque não supre aquilo que a outra supre. Se a gente olhar a história de Jacó com as esposas Raquel e Lia, agora acertei o nome, que o difícilzinho eu sempre falo Rebeca, que é a mãe. Aí seria outra coisa. Raquel e Lia, você vai ver, Raquel era a mulher que ele amava, no entanto não podia dar filhos. Lia não era a mulher que ele amava, e era assim uma mulher que dava filhos no piscar de olhos. Para melhorar ainda colocam as concubinas para que tenham filhos. E eu acho interessante, a tradição judaica nesse ponto vai dizer o seguinte: por que essas mulheres queriam dar filhos para Jacó? Porque Jacó, como um bom judeu, contou para elas que havia uma promessa sobre a vida dele. E quem viria dele seria um grande homem. Então as 2 mulheres queriam dar filhos porque o meu filho vai ser o grande homem. Isso é tradição rabínica. Então ela já tem um problema. O casamento é um casamento polígamo. Tem 2 mulheres para um homem só. Então já é uma situação adversa. Alguém vai ter uma miséria na alma. E no caso dela, se a gente analisar, a gente vai ver que a miséria da alma dela é ver que, por mais que o marido a amasse e desse uma porção dobrada, ele ainda tinha uma outra mulher.
Que amor é esse que ele mantém ainda como uma outra mulher? Segundo ponto, é que ela sofre ainda com a pressão cultural. Há um ideal cultural no tempo de Ana. As mulheres precisam ter filhos. Por que ter filhos era algo social e cultural tão necessário, tão exigente? Primeiro, quanto mais filhos, melhor economicamente. Ou seja, quanto mais filhos eu tenho, mais eles vão servir na agricultura, no cultivo da casa, no crescimento da casa. E quanto maior ficando, mais vai produzir e mais retorno tem. Quanto mais filhos para cultivar a terra, melhor vai ser a colheita. Mais trabalho, mais gente trabalhando. Então, em primeiro lugar, quanto mais filhos, melhor econômica. Segundo, segurança futura. Para pensar. A gente está vivendo um tempo, aqui, vamos voltar lá atrás no tempo de Ana, somos uma nação que está ainda nos moldes dos juízes. Vem um juiz bom, faz tudo que é direitinho, morre, aí o que acontece? O povo entra na idolatria, aí vem clamando ao Senhor, porque a opressão é grande, o Senhor levanta outro juiz, aí vem a paz, aí fica tudo direitinho, o juiz morre, aí fica aquele anda e vai, sobe a montanha russa. Samuel é o último dos juízes. Eles estão vindo nessa levada de tempo bom, cai em pecado, afunda totalmente na idolatria, o Senhor vai lá, massacra o coração deles, leva um arrependimento, ou pelo menos leva-os a ter esse arrependimento, e depois eles entrando na paz, morre o juiz, acontece tudo de novo. Então, eles estão num tempo de território, de conquista de território. Então, se eu tenho uma nação com muitos homens, eu posso guerrear com uma outra nação de igual para igual, sem ter preocupação de ser dominado. Então, a segurança futura é a ideia de que, se eu tenho uma nação com poucos homens, eu não posso enfrentar uma nação com muitos homens. Automaticamente, eu vou ser dominado pela nação inimiga. Mais filhos, maior o exército. Maior segurança eles iriam ter. Quanto mais filhos, mais forte política e militarmente seriam. Então, se Ana não se enquadra nesse ideal cultural, imagine a pressão que ela sofre dentro de uma cultura que as mulheres têm que dar filhos, e de preferência filhos homens, para que esses homens cresçam e defendam o ideal de Israel. Então Ana já sofre dentro de casa com um casamento em que tem uma mulher junto com o seu marido, que é a Atazana. Só o nome dela, Penina. Ainda tem exteriormente, socialmente, uma outra pressão, que é da cultura. Por que essa mulher não dá filhos? Se todas as mulheres dão filhos, é porque Deus amaldiçoou a madre. Se está amaldiçoada a madre, para que esse sujeito está casado com ela? Não serve para nada. Ana não era capaz de dar filhos, e se ela não era capaz de dar filhos, ela não era capaz de cumprir com essa pressão cultural. Isso causa, na vida de Ana, uma grande agonia. Uma nação sem filhos é uma nação fadada à morte. Sem filhos, sem cultura. Olha que coisa interessante. Quando a gente para pensar que a Europa está envelhecendo, isso tem um lado bom e um lado ruim. Um lado bom é que a gente está vendo que eles estão tendo uma saúde melhor. O lado ruim é que eles não estão tendo filhos. E se eles não estão tendo filhos, o que vai acontecer? A cultura deles vai acabar. Há um artigo de 2018 para 2019, sobre um estudo de 2017 da BBC de Londres, que fala que a Taiwan e Chipre, se eu não me engano, eram as nações com o menor índice de natalidade. Estava envelhecendo, e se não tivesse
E se mantivesse uma imigração deles para outras nações, o que ia acontecer? A cultura deles iria acabar. Então, se Israel não tem filhos e vem outros povos, a cultura de Israel se perde. Então, a pressão para a vida deles, como nação dessas mulheres, é grande. E não só isso. Se a gente pensar hoje, trazendo para o nosso contexto, todo o país exerce uma pressão sobre pessoas, principalmente mulheres. As mulheres sofrem pressão estética. Você bota na propaganda da televisão, o modelo exigido não é comparado ao brasileiro. Você tem o feminismo que bota uma pressão na mulher para que aquela mulher seja aquilo que ela não quer ser. Você tem a pressão do sucesso. Você tem a pressão da competitividade. Você tem a pressão das realizações, das performances. E aí você olha e pensa, a mulher não foi criada para tanta pressão. O homem muito menos. E o homem sofre pressão sobre o que vai ser no futuro, o que vai ser o futuro dos meus filhos, o que vai ser da minha vida, o futuro sobre recurso financeiro. Eu invisto em Bitcoin, eu invisto em criptomoeda, eu invisto naquilo, eu invisto, o que eu faço com o dinheiro? Eu preciso de resultados, é pressão sobre resultados, pressão sobre o sucesso e realizações. Então a gente sofre uma série de pressões. Toda cultura tem a sua penina, e a nossa penina tem sido o que vai ser o nosso futuro após a pandemia. O que vai ser? E a gente já está vivendo outra penina. O que vai ser após a eleição? Porque uns estão confabulando de que, olha, vai fechar tudo de novo. Passou as eleições, fecha tudo de novo. Outros estão dizendo, nada, passou a eleição, vai escancarar tudo. Toma vacina, não toma vacina. Então uma pressão imensa sobre o que vai ser o nosso amanhã. E diferente dos Titãs, não dos Titãs, mas quem escreveu a música, que eu esqueci o autor, a música não, o poema que se transformou em um pedaço da música, não é o acaso que vai nos proteger quando a gente estiver distraído. A pressão vai vir. E se a gente não entender que essa pressão faz parte da cultura em que vivemos, a gente vai começar a ouvir vozes que nós não deveríamos ouvir. Ana tem essa pressão cultural de ter filhos, e tem duas vozes que estão no ouvido dela o tempo todo: a voz de Penina e a voz de Eucana. A voz de Penina fica colocando pressão nela como, olha, você não se adequa a essa cultura, você não dá filhos, você precisa se adequar a essa cultura, você precisa se vestir como, você precisa falar como, você tem que andar como, você tem que se relacionar como a cultura te manda cultuar, ou andar e viver. E por outro lado, tem Eucana puxando a atenção para ele como um ídolo. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Olha a voz que Ana tem de ouvir quando ela vai cultuar a Deus. Ela está indo cultuar a Deus e existe uma voz apontando o fracasso dela e existe uma outra voz chamando para que ela olhe para um outro Deus, para um outro bem, para um ídolo. E ela precisa caminhar para adorar o Senhor sem ouvir essa voz a ponto de que ela se perca, e nem ouvir essa voz a ponto também de que ela se perca. Ela escuta a voz de Penina, isso fere, isso machuca, isso traz angústia, mas não a impede de prosseguir para o culto. Ela ouve a voz de Eucana dizendo que a ama, trazendo consolo, mas isso também não tira o foco dela de ir para o culto. Nem acusações e nem consolo tiram o foco dela
de Deus. Ela não dá a voz, ou ela não responde a nenhuma dessas vozes. Uma voz que diz: olha, para você ser feliz, você tem que ter filhos. E uma outra voz que diz: para você ser feliz, basta receber o meu amor. Me ame como eu te amo. Duas vozes. Você quer ser feliz? Você tem que fazer o que a cultura está dizendo. Você quer ser feliz? Não me basta que eu seja para você mais do que o que Deus é? E aí a resposta de Ana é interessante. Que Ana não constrói a vida dela nem no ideal cultural e nem no ideal do marido. Ela poderia responder à voz do marido: marido, você me dá porção dobrada. A Penina não tem. Ela te dá filhos. Mas o que é um filho comparado a comer do manjar que você me traz diante de Deus? Marido. Mas e se o marido trocar de ideia e quiser uma terceira mulher? O ideal dela de construção cai por terra. E se o marido chegar para ela e falar assim: ela me deu 7 filhos aí, sei lá quantos filhos, mas não tem uma estria, você está cheio de estria já, não te amo tanto. Como se homem olhasse para a estria. Eu costumo dizer que quem olha para a estria é mulher. O homem não vê essas coisas. Não é, Maquilin? E se algum homem fica olhando muita estria, é criança, ainda é criança. Pensou besteira, né, Elaine? Meu Deus, olha a mulher que tu me deste, Senhor. Ela poderia responder à voz do marido, construir a vida dela sobre a aprovação dele, mas ao invés disso, ela decide construir a vida dela de uma forma radicalmente oposta à proposta idolátrica dele e à proposta cultural de Ana. Ela resolve orar. Orar. Uma coisa tão simples, né? Mas tão difícil. É simples quando você já começou. E é tão difícil para começar a orar. A pressão cultural nos faz, às vezes, pegar aquilo que a gente não tem como condição de pegar e pegar para se adequar à cultura. E a pressão idolátrica nos faz deixar de olhar ao Senhor como socorro para ver alguém ou algo que possa nos socorrer. Olha o verso 9. Olha o que ela diz no verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E olha que interessante, ela chorava e orava. E aí o texto vai dizer um pouquinho mais ali embaixo, que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Ela chorava, mas a sua oração era silenciosa. Ela não era pentecostal, já deu para ver, né? Não era. Essa palavrinha aqui, Ana se levantou, não está aqui por acaso. E aí é bom, o Christopher é o mais velho, certeza. Eu estava conversando com o Christopher agora, a gente falando sobre desenho, revistinha, e ele falou sobre a questão, parece algumas palavras no hebraico, lá no Superbook e tal. Nesses casos é bom ter um pouquinho da leitura do hebraico. Por quê? Essa palavra Ana se levantou, ela não é simplesmente um verbo de ação, é uma expressão idiomática no hebraico. A palavra é vatakam. É isso? Vatakam. É a mesma coisa que deixar de ser passivo para ser ativo.
é tomar a responsabilidade. Esse levantar-se é como se fizesse assim: epa, chega, não quero te ouvir, não quero te ouvir, o meu foco agora é aqui, ó, é eu e Deus. Eu não vou ficar dando atenção para a pressão da cultura, não vou ficar dando atenção ou pressão para a pressão da idolatria, eu vou dar atenção para Deus. A cultura não pode resolver meu problema, porque eu não posso dar para a cultura aquilo que ela está me exigindo. E ele não vai resolver meu problema, porque ele não pode sanar o problema que eu tenho. Esse pode. Esse resolve. E aí ela vai a Deus e faz uma oração que parece até uma barganha. Parece até uma barganha. Olha a oração dela. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e essa humilhação é o que ela está fazendo, direcionando ele em oração. Te lembres de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Isso não é uma barganha. Por quê? Porque depois disso, tem esse momento com o sacerdote Eli. A gente chega no verso de número 18 e diz assim: e ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Aí ela vai embora para casa no outro dia, e aí que eles têm um relacionamento, e ela engravida. Então ela ora, está em paz e engravida. Se fosse uma barganha, seria: ela ora, esperaria engravidar para ficar em paz. Mas ela ora, está em paz, e aí ela engravida. Então ela não faz uma barganha com o Senhor, ela faz um voto com o Senhor. E olha, eu não tenho essa estrutura emocional para pegar e dizer: Deus, essa é minha filha e leva para onde o Senhor quiser. Eu não tenho. Não tenho. Uma vez a gente orando em casa, isso há uns 4 anos atrás, a gente sentado na sala, e aquela oração de Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu comecei a orar e não consegui. E eu falava para Elaine: eu não tenho estrutura para fazer essa oração. E o Senhor falar: olha, eu quero provar, eu quero ver o seu amor por mim. E de repente ele fala assim, eu falo assim: Senhor, como eu provaria que eu te amo? Deus não quer que eu prove nada. Mas é aqueles crises que a gente às vezes tem, né? E eu falei para Elaine: se Deus me perguntasse assim, eu vou tirar a tua filha para que você veja que você vai me continuar amando, eu falo: filho, o Senhor não faz isso. Mesmo o Senhor sabendo que eu vou te amar, não faz isso. Eu não tenho estrutura. E não me prove nisso, porque eu não tenho estrutura. Não tenho. Ana, a pressão cultural é: você tem que ter um filho. E a oração dela: Senhor, eu quero um filho, mas eu não quero para ficar comigo, eu quero para te dar. Gente, ela ora para algo que é interessante. As tribos de Levi, a tribo de Levi, é uma tribo, né? De Levi, elas não tinham posse, herança, terra. Elas moravam próximo do tabernáculo, porque tinham que servir no tabernáculo. O que Deus proporcionava era através das ofertas, para que eles comessem, se vestissem e que tivessem. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada. E aí ela chega e diz que o filho dela vai ser um voto de Nazireu. Não vai passar lâmina na cabeça, e vai ser dedicado ao Senhor. Ele é da tribo de Efraim. Ele é um efraimita. Ele não é da tribo de Levi. Mas o que acontece quando se faz um voto de Nazireu?
no Antigo Testamento, é claro. Esse sujeito passa a ser voluntariamente alguém que exerça aquilo que os levitas exercem. E aí o que acontece? Ele não vai ter mais herança, ele não vai ter mais terra, ele não vai ter mais posse, ele vai ficar dependente do que o Senhor o proporciona através do tabernáculo. Essa mulher faz um voto e o sinal, 2 sinais de que um menino, um nazireu, é que não se raspe o cabelo dele quando ele crescer, nem a barba, e nem beba álcool, bebida alcoólica. Ela faz uma oração para entregar esse filho como dedicado ao Senhor. E as razões que qualquer mulher que quer ter um filho são pelo menos essas: criá-lo. Uma razão que uma mulher quer ter filho: para criar o filho, para dar de amamentar, para ensinar a caminhar, para dar de comer, para falar, olha, aquela mulher não presta, nenhuma mulher presta, não é isso? Tudo a gente vai, as mulheres vão criá-lo para quê? Quer que eles herdem as coisas do pai, da família, ser cuidado, ser amado, acariciado, cheirado, viver junto. E ela diz: olha, Senhor, eu estou abrindo mão disso tudo, eu quero um filho para te dar. Que loucura! Senhor, eu vou amamentá-lo, e quando ele acabar de amamentar, está no templo. E aí só vou ver de 1 ano em ano, quando eu subir para prestar culto. Gente, às vezes a gente dorme, olha para um filho, quando acorda a gente fala assim: meu Deus, o que aconteceu contigo? Agora ela vai ficar 1 ano sem ver o filho, ela vai ficar depois mais 1 ano, e cada ano que ela vai lá, ela vai ver um filho diferente. Daqui a pouco o filho já não está mais com a voz, vai estar com aquela voz assim, aí daqui a pouco está com a voz grossa, daqui a pouco está com barba, daqui a pouco ela vai olhar assim: meu Deus, o meu filho agora é um juiz, além de ser juiz, ele é um sacerdote, além de ser um sacerdote, ele é um profeta. Essa mulher não vai criá-lo, não vai ter herança para ele, não vai viver com ela, não vai garantir o futuro dela naturalmente, como a pressão cultural tem, não vai sanar o problema dela de ter outros filhos, porque ela não vai estar com o filho ali, o filho vai embora. Ela sempre quis ter um filho para ela, agora quer um filho para Deus. Que resposta de Ana é essa? Ela não quis um filho por causa da cultura, ela não quis um filho por causa de seu marido. A resposta de Deus para ela poderia ser a resposta de: ó, você não vai ter. Mas o Senhor disse sim. E ela teve um filho. E aí ela expõe quem é o Salvador dela. Quem é o Salvador de Ana? Quando ela diz, no verso de número 4 do capítulo 2. Vou ler o capítulo 1, versículo 1. Então Ana ora assim: meu coração exulta no Senhor da minha força é exaltada. No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. E aí, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e Ele exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são o Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece.
Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. E aí, o versículo final: ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Como assim? Como é que ela fala sobre rei ungido numa época que não tem nem rei e nem ungido? Só tinham os juízes, que não eram reis e não eram ungidos. Essa mulher está tomada pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Ela ora e fala algo que, quando a gente vai lá para Lucas, vê uma outra mulher que divinamente também é abençoada, Maria, cantando um cântico chamado Magnificat, em que ela se inspira na oração de Ana e fala, basicamente, algumas coisas semelhantes. Quando ela ora assim, e já estou terminando. No capítulo de número, Lucas capítulo de número 2, o cântico de Maria, cadê? Capítulo 1. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atendeu para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajuntou-se a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha que padrão. O Tim Keller, ele vai dizer: o forte fica fraco, o fraco está forte, o vazio é enchido, é cheio, o cheio fica vazio. O Salvador que Ana aponta, para a gente terminar, ele trabalha através da fraqueza de Ana. O Salvador que Ana aponta não trabalha através daquilo que ela tem, mas daquilo que ela não tem. Deus trabalha através de nossa fraqueza e de nossa pobreza. Deus trabalha pelo excluído, pelo oprimido. E quando descobrimos nossas fraquezas, descobriremos um Deus forte que trabalha através delas. Então a gente precisa repensar: Senhor, quais são as nossas fraquezas que eu não tenho condição de exercer o que eu preciso exercer? O que me dá, que me tira força para fazer algo que eu não consigo fazer? Só o Senhor pode fazer. A cultura me pressiona a fazer algo que eu não quero. Os ídolos querem que eu faça algo que eu não quero. Mas são fortes as pressões. E eu sou fraco nesse ponto. É nesse ponto que o Salvador de Ana escuta o clamor e nos responde. É onde nós somos fracos, onde o nosso sofrimento é grande, que o Senhor vem com resposta. O Salvador de Ana é aquele que veio como um fraco, nascido numa manjedoura de uma mulher, escondido, fraco, morto na cruz, mas ressuscitado poderosamente. Então a gente precisa pensar: qual é a nossa fraqueza? Onde estamos sofrendo? Qual é o nosso sofrimento? E entregar ao Senhor a nossa fraqueza, o nosso sofrimento. E confiar que, assim como o Senhor deu para Ana um filho, e que esse filho se tornou muito mais do que um filho normal estaria dentro da sua casa, mas foi um filho que Deus usou para toda a nação de Israel, Samuel, o grande profeta. Deus pode usar das nossas fraquezas e levantar de nossas fraquezas coisas
tão grandes para tantas pessoas que a gente não imagina. A gente não sabe. Então, a gente pode ser uma resposta para tantas outras pessoas que a gente não tem noção. Basta a gente entender e entregar ao Senhor o nosso coração, os nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos pequenos projetos. Não sucumbirmos à pressão da cultura, nem à pressão das idolatrias, mas focar, como Ana levantou, chorar de verdade, sem medo de chorar. Eu acho isso lindo no texto. Chorar de verdade, amargurado se tiver que chorar, mas expor, Senhor, dói, me dá medo, me traz tristeza, me traz angústia, isso me aflige a alma. Mas se o Senhor fizer na minha vida, eu sei que há paz. E antes que o Senhor faça, a paz do Senhor já impera em nossas vidas. Ana orou, teve paz e engravidou. Senhor, a minha oração é que a gente tenha paz no coração. As nossas fraquezas, nossas debilidades, nossa pequenez diante de tamanha pressão para sermos bem-sucedidos, tem muitas vezes nos levado a dormir com o travesseiro em lágrimas. A gente não tem força para muitas coisas, Senhor. Então a gente entrega ao Senhor. A gente tem trabalhado e às vezes parece que o que a gente faz é fruto de uma esterilidade, não gera nada. Não gera nada. Parece que a gente se doa, a gente é amado, a gente trabalha, mas a gente não vê o fruto. Senhor, é teu, é tua. Tudo o que há na nossa vida te pertence. Tudo que há na nossa vida é do Senhor. Não há nada em nossa vida, Pai, que a gente possa querer tomar para a nossa vida como posse, se vem de Ti. Então tenha misericórdia de nós. Está difícil não ver o fruto de nosso trabalho. Está difícil. Está difícil. Então nos dê, para que venhamos dar ao Senhor. Nos dê para que retornemos para o Senhor. Nos dê para que consagremos ao Senhor. Nos dê para que engrandecemos ao Senhor. Nos dê para que alcancemos outros para o Senhor. O Senhor faz da estéril mãe de filhos. E se há alguma esterilidade na nossa vida aqui, seja individual, seja como comunidade, o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Mãe de filhos. Penina teve e perdeu o seu vigor. Ana não tinha, era estéril, o Senhor deu a ela Samuel. E depois o Senhor deu outros filhos e filhas para Ana. E Ana tem o seu nome escrito como a mãe de Samuel. Senhor, que de nós, através de nós, filhos nasçam e alcancem outros, e sejamos os pais, as mães destes, para que a cultura do Senhor não seja acabada, como na Inglaterra, como na Europa, de forma geral, se chama hoje pós-cristã. Não, mas que a gente possa deixar um legado
de filhos e filhas espirituais, discípulos do Senhor, para a glória do Senhor, a começar com os nossos filhos, com a minha filha, que eu possa ver nela o seu amor e que ela seja para o Senhor. E se ela quiser depois dizer: pai, eu quero ir para a missão, eu quero ir para o campo missionário, que o meu coração não retenha, mas que eu possa me alegrar em ver que ela te ama mais do que a mim, e que não teve a pressão de que eu seja o seu ídolo, e nem a pressão da cultura que diz para ser bem sucedido neste mundo, mas que ela seja bem sucedida para o Senhor. Ainda que o meu coração rasgue de dor, ainda que as lágrimas me caiam aos olhos, que ela te ame mais do que a mim, mais do que a minha esposa, sua mãe. Dá-nos filhos, Senhor, para nós consagrarmos a Ti. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Esse mês de outubro nós estamos celebrando o mês da Reforma Protestante e decidimos que todo domingo teríamos a ceia, para lembrarmos por que perseveramos na casa, como casa do Senhor. Pink, você pode vir aqui, por favor? Tati, só tem a gente? Vamos orar os elementos, ao Senhor pelos elementos. Senhor, aqui estão o pão e o suco.
nós apresentamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por tamanha dádiva de vida. Como igreja podemos fazer algo que o Senhor instituiu há 2000 anos atrás. Obrigado, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor esses elementos. Sejam consagrados a Ti. Nos dê, meu Pai, a dádiva da alegria, a salvação que o Senhor já nos deu. Nos traga alegria por essa salvação. Em nome de Jesus. Pode distribuir. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pega o pão. Senhor, assim como esse pão foi partido em pedaços, para que cada um de nós pudéssemos pegar com as nossas mãos e daqui a pouco levar à nossa boca e mastigá-lo. O Senhor teve partes do Senhor, rasgaram o corpo do Senhor com aquelas chicotadas. Pedaços da sua carne foram tirados. O Senhor foi machucado, ferido. Te humilharam, escarneceram do Senhor, o Rei do universo, o Deus encarnado, como um homem, humilhado, machucado, ferido. O Senhor se tornou o pão da aflição. O Senhor se tornou o pão do sofrimento naquela cruz. Para que hoje, para a gente, esse pão nos lembre que para nós o Senhor se tornou o pão da vida. O Senhor nos trouxe vida quando nós estávamos mortos. O Senhor nos trouxe vida. Não estamos mais mortos espiritualmente. Não estamos mais debaixo da condenação e da sua ira. Mas estamos debaixo do seu amor, da sua redenção, do seu carinho, do seu cuidado, do zelo de Cristo na cruz. Cristo na cruz recebeu os nossos pecados e nós recebemos a sua santidade, a sua justiça. Obrigado por este pão da vida, Senhor. Obrigado porque em inúmeros países, pessoas estão comendo escondido. E outros nem podem ceiar porque não tem como se ajuntar a outro para ceiar. E nós estamos cumprindo aquilo que a tua palavra disse. E juntos podemos partir o pão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esse mês de outubro estamos aqui todos os domingos celebrando o Senhor através da ceia, trazendo à memória o que o Senhor fez por nós e o Senhor é para nós. Comamos todos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Semelhantemente, o Senhor pegou do cálice e disse: este é o cálice da minha nova aliança. Todas as vezes que nós tomamos, nós estamos fazendo um memorial, lembrando que o sangue do Senhor foi derramado naquele julgamento,
naquela chicotada, naquela coroa de espinho, naqueles cravos na cruz, na crucificação. O sangue do Senhor foi derramado, e esse sangue derramado fez com que Ele pagasse aquilo que nós não poderíamos pagar. Cumpriu o seu propósito, quitou a nossa dívida, e Ele disse: está consumado, está consumado. Não há mais dívidas contra a nossa vida, não devemos mais nada a Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. A ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho e não mais sobre nós. Por isso, aquele sangue derramado na cruz nos purificou de nossos pecados. E não é mais pelas nossas performances que nós nos achegamos a Deus, mas é pelo que Cristo fez que nos traz a Deus. Não é pelas nossas obras que agradamos a Deus, mas pelas obras de Cristo na cruz, que assim somos achados agradáveis ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado, porque hoje podemos beber do cálice da salvação e não do cálice da ira. Obrigado porque o seu sangue derramado da cruz nos trouxe vida, e aonde nós nos encontramos reunidos, podemos celebrar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Este é o cálice da salvação que o Senhor nos deu e nos traz a memória através desse ato. Bebamos todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A morte do Senhor não foi em vão. A morte e o sofrimento do Senhor não é esquecido pelas nossas vidas. Nós lembramos do Senhor. Nós lembramos do que o Senhor passou. Nós lembramos do seu sofrimento. Nós lembramos das suas dores. Nós lembramos do seu choro em tentar unir aquele povo. Nós lembramos. E nós estamos aqui como igreja para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos tem dado graça para não esquecer, para nós orarmos agradecendo ao Senhor a comunhão que o Senhor nos traz. Obrigado pelos nossos filhos que aprendem sobre essa verdade. Obrigado porque eles estão inseridos na aliança contigo. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, meu Pai, a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Ah, Senhor, obrigado. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade. Ele é o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era pra pedir oferta antes, né? Vamos ofertar ao Senhor. Nem São de Tato aqui. Jesus.
Pode passar para mim? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelas ofertas. Obrigado pela vida daqueles que ofertaram, daqueles que puderam, Senhor, contribuir para que esta obra continue. Senhor, nós sabemos que todo tempo de esterilidade na mão do Senhor tem um tempo para terminar. E assim que o Senhor, meu Pai, desejar e declarar fertilidade, nós cremos, veremos muitas e muitas pessoas cultuando, chorando, glorificando o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, o nosso coração se alegra no Senhor, nosso coração regozija na graça do Senhor, e o nosso coração é grato ao Senhor. Obrigado por cada vida que tem ofertado e sustentado esta casa. O Senhor tem sido tão generoso, nos abençoando, mantendo este lugar, meu Pai, aberto a pregar a palavra, a cultuar o Senhor. Que cada um de nós aqui, que pôde ofertar e não pôde ofertar, abençoado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pode se sentar, a gente já vai terminar. Alguns recadinhos. Segunda e terça-feira a gente vai ter uma transmissão especial, né, esse mês e mais 2 domingos, segundas, mais 2 semanas, a gente vai ter transmissão do Vocacionados. 2 pastores estarão comigo, um na segunda e um na terça, um do Rio, pastor Léo, do Encontro Gênesis, e o pastor José Ageu, da Missão Graça Abundante, se eu não me engano, que de São Paulo. E a gente vai falar sobre vocação, como que foi a vocação deles, o chamado para plantar a igreja, os desafios. Semana passada a gente teve com o pastor Alessandro da Missão Ágape, tanta missão que, tudo missão, missionários, né, chamado do Senhor. E foi muito bom as experiências, né, que acabam nos edificando. E quarta-feira a gente está dando sequência com o estudo de Juízes. Semana passada a gente falou sobre a introdução de Gideão. Foi muito bom e a gente vai dar sequência, amém? Vamos orar para a gente ir embora. Pai de amor e de graça, obrigado pela vida, Senhor, de todos nós que estamos aqui. Obrigado pelo coração sensível do Maquilin estar conosco, da Tati, dos seus filhos. Obrigado, meu Pai, pela vida da Pink, da Elaine, minha vida. Obrigado por aqueles que estão em casa, minha sogra que está assistindo lá de Búzios. Obrigado, Senhor, por aqueles que acompanharam. Eu não sei quem acompanhou, porque eu não estava lhe vendo, mas o Senhor nos abençoou com a atenção deles. Que a graça maravilhosa, a graça do Deus Todo-Poderoso, que o amor profundo, gentil, amor de Cristo, e o poder consolador e realizador do Santo Espírito seja uma verdade nas nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Graças a Deus.